Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Acácio. A gente veio aqui dar uma aulinha de química para vocês, tá? A gente vai falar um pouquinho de química orgânica para vocês. É um tema bem tranquilo, a parte introdutória de química orgânica. Então vamos lá, vamos perder tempo não, gente. Galera, qual é a ideia da química orgânica? A química orgânica é um dos ramos mais importantes da química e que está mais presente no nosso dia a dia, tá? Mas vamos ver como é que tudo isso aí começou. Gente, tudo isso começou lá atrás. Lá atrás você tinha uma teoria chamada teoria da força vital. Era bem simples. Você dividia a química em duas partes. Você teria a química dos compostos vivos, presente nos compostos vivos, e nos não vivos. A química presente nos compostos vivos seria o que? A química orgânica. E nos compostos não vivos seria o que? A química inorgânica, tá? Então, o que estaria presente nos compostos vivos? Química orgânica. Compostos não vivos, a química inorgânica. Essa teoria era conhecida como teoria da força vital. Até, galera, que essa teoria da força vital é defendida por um cientista chamado Berzelius, mas assim, o nome de cientista não é o mais importante, né, galera? Fica decorando isso aí. Foi até que mais tarde, a partir de um composto tido como inorgânico, conseguiu-se produzir um composto orgânico, tá? Quem fez esse feito aí foi um cientista alemão chamado Wohler, tá? Mas como falei, nome de cientista não é o mais importante para vocês, não. Aí, então, a partir da síntese da ureia, galera, que era um composto orgânico, a partir do cianato de amônia, que era um composto inorgânico, caiu a teoria da força vital. Então, você já não tinha mais essa separação química dos compostos vivos e dos compostos não vivos. Então, aí, galera, surgiu, então, um novo conceito para a química orgânica, tá? A princípio, a química orgânica seria o ramo da química que estudaria aqui, gente, os compostos de carbono. Os compostos de carbono, o elemento químico carbono, tá? Mais tarde, ampliou-se, viu-se na química orgânica, preponderava alguns elementos, que seria quem, gente? O famoso CHOMPS, tá? CHOMPS, principalmente aqui o CHOM, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Então, galera, hoje a química orgânica é algo bem mais amplo, tá? Você estuda os compostos de carbono, não só o carbono, galera, mas preponderantemente nós temos na química orgânica esses elementos aqui, tá? Então, galera, mas qual é o principal elemento que nós temos aqui? É o carbono, é esse cara aqui. E qual é o grande lance do carbono? A gente precisa saber, galera, as características do átomo de carbono. Características do átomo de carbono, galera, também conhecido como postulados de Kekulé, tá? Postulados de Kekulé. Postulados de Kekulé. Qual é a característica desse carbono que o torna tão especial para você ter um ramo da química dedicado todo a ele praticamente, galera? Primeira coisa, o carbono, presta atenção, ele é tetravalente. Tetravalente. Gente, o que significa dizer que o carbono é tetravalente? Tetravalente significa dizer que ele sempre tem que fazer quantas ligações químicas, gente? 4 ligações químicas. Então, ó, primeira coisa, do postulado de Kekulé, características do átomo de carbono, ele é tetravalente. Então, o carbono sempre tem que fazer quantas ligações? 4 ligações químicas. Fica ligado nisso aí, gente. Carbono pode fazer só 2? Pode fazer 3? Não, sempre faz quantas? 4 ligações químicas. Importante característica do átomo de carbono. É tetravalente. Gente, além dele ser tetravalente, vamos ocupar ali a outra parte do quadro aqui. Além dele ser tetravalente, galera, o carbono, ele pode fazer ligações múltiplas. Tá? Ele pode fazer ligações múltiplas, mas presta atenção, sempre fazendo quantas ligações, galera? 4 ligações. Então você pode encontrar o átomo de carbono fazendo apenas ligações simples. Você pode encontrar o átomo de carbono fazendo ligação dupla e simples. Você pode encontrar o átomo de carbono fazendo ligações tripla e simples. Opa, pode encontrar o átomo de carbono fazendo 2 duplas. Então, ó, 2 duplas. Então, gente, fica ligado nisso aí. O carbono, primeira característica, é tetravalente. Significa que faz quantas ligações? 4, sempre? Sim, sempre 4 ligações. Outra característica, pode fazer ligações
múltiplas, ou seja, pode fazer ligação simples, ligação dupla, ligação tripla e até mesmo duas duplas. Gente, não é com qualquer composto que se comporta dessa forma. Isso é específico do carbono. Vamos lá. Galera, além disso, o carbono ele pode formar cadeias, tá bom? Pode formar cadeias, certo? Então, gente, a gente vai detalhar para vocês aqui, tá? Que é essa parte bem inicial, como é que a gente vê as cadeias carbônicas. Então, se você nunca se deparou com isso, tá? Então, cadeias carbônicas, quando vocês virem no livro, são esses traçozinhos que a gente vê aí, tá? Pode formar cadeias de diversas formas. Isso aqui são chamadas cadeias carbônicas, tá bom? Então vamos colocar aqui, ó, isso aqui, ó, cadeia carbônica. Isso aqui são chamadas cadeias carbônicas, tá? Além de formar cadeias, o carbono tem outra característica, ele liga-se, ele pode fazer ligações químicas com praticamente todos os elementos da tabela periódica. Essa última eu não vou anotar não, tá? Ele pode se ligar praticamente a todos os elementos da tabela periódica. Então fica ligado aí. Primeira característica do átomo de carbono. Sempre faz 4 ligações, por isso ele é o quê? Tetravalente. Ele pode fazer ligações múltiplas, que significa fazer ligações simples, duplas, triplas. Ele pode formar cadeias. Além disso, o que mais, galera? Ele liga-se a praticamente todos os elementos da tabela periódica, tá joia? Aí, gente, importante pra gente saber aqui, tá? Já que a gente está aqui bem no iniciozinho, tá, gente? Bem no iniciozinho mesmo, tá? Eu suponho que vocês não tenham tido contato ainda com a química orgânica. Muito difícil, né, galera? Mas vamos lá. Vocês não terem tido contato, mas vamos lá. Gente, presta atenção. Nas cadeias carbônicas, olha só. Acaso você colocou isso aqui, ó. O que significa isso aí em química? Eu não sei. Para mim isso é um rabisco. Gente, a ideia é a seguinte. Cada extremidade, cada pontinho desse aqui que a gente está colocando, você sempre vai identificar como sendo um átomo de carbono, beleza? Você vai colocar aqui, ó. Sempre como sendo um átomo de carbono. Tá bom? Aí, derivando do que a gente falou, galera, ó, então cada coisinha desse aqui, ó, um átomo de carbono, beleza? Cada extremidade dessa aqui, o picozinho desse aqui, um átomo de carbono. Só que eu falei pra vocês, galera, que o carbono sempre faz quantas ligações? O carbono sempre tem que fazer 4 ligações. O que você vai fazer nessa estrutura aqui, galera? O carbono sempre faz 4 ligações. Olha só, esse carbono aqui tá fazendo quantas ligações químicas? Uma. Poxa, Cássio, mas você falou que tá fazendo 4. Tem que fazer 4. O que você vai fazer nessa representação aqui, gente? Você vai completar onde não tem ligação química, colocar com hidrogênio. Colocar hidrogênio, olha só. Olha só. Esse carbono aqui está fazendo quantas ligações químicas, gente? Duas. Uma, duas. O que você vai fazer? Vai completar com hidrogênio. Então aqui você vai colocar quantos hidrogênios? 2. Entendeu? Olha só. Esse carbono aqui está fazendo quantas ligações químicas? 1, 2. Então aqui você vai colocar quantos hidrogênios? 2. Por quê, galera? Presta atenção. Dessa forma, todos vão estar fazendo quantas ligações? 4. Mesma coisa aqui, ó. Esse carbono aqui está fazendo quantas ligações químicas, galera? Uma só. Então você vai colocar quantos hidrogênios? 3 hidrogênios. Então, gente, essa representação aqui é a mesma coisa que se a gente estivesse fazendo assim, ó. Coloca 1, 2, 3, 4 átomos de carbono ligados entre si. E o resto, você vai completar com o quê, gente? Vai completar com hidrogênio. Olha que simples. Olha só. E o resto você vai completar com hidrogênio. Tá bom? Então, isso aqui é a representação das cadeias carbônicas. Aí fica ligado aqui, gente. Eu posso colocar assim também, ó. Ó, C. Deixa eu pegar outro pincel aqui. Quantos hidrogênios esse cara tá ligado? 3. Então vai ficar assim, ó. CH3. Ok. CH2. CH2. CH3. Então, essas são as formas que a gente pode ver as cadeias carbônicas aí, gente. Bem simples, bem básico, tá? Imaginando que você não tenha visto nada disso ainda, quando você se depare com esses desenhos no livro de química, você estranha, mas a ideia é essa mesma, galera. Vamos começar do básico mesmo, tá bom? Imaginar o seguinte, ó. Imagine que você viu esse triângulozinho aqui.
que é isso aqui? É uma cadeia carbônica. É uma cadeia carbônica. A gente está falando de química orgânica, então isso aqui é uma cadeia carbônica. Mesmo raciocínio que a gente tem lá no outro, galera. Mesmo raciocínio. Presta atenção aqui. Em cada vérticezinho desse aqui, ó, você vai colocar o quê? Um átomo de carbono. Simples, simples, simples. Mas você sabe o que, gente? O carbono sempre faz quantas ligações? 4. Então a ideia, onde não tiver 4 ligações nessa representação, você vai completar com quem? Vai completar com hidrogênio. Então olha só, esse aqui está fazendo 2 ligações, você vai colocar 2 hidrogênios. 2 ligações, 2 hidrogênios. 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. Tá? Então, olha só, daquele triângulozinho virou o quê? Uma cadeia carbônica, pessoal. Virou uma cadeia carbônica. Então, é simples, bem simples essa representação aí, tá? Então, quando vocês virem aqueles traçozinhos lá no livro, o que é aquilo? Uma cadeia carbônica, tá? Cada extremidade ou vérticezinho desse aqui coloca um carbono. Lembra, o carbono sempre faz quantas ligações? 4. Onde não tem hidrogênio, onde não tem as 4, eu completo com hidrogênio, tá? Ó, dá até pra gente fazer outra representação aqui, ó, gente, ó. Qual seria a fórmula desse cara aqui? Quantos carbonos são? 1, 2, 3, 4. Então seria o quê? C4. Quantos hidrogênios ele tem, gente? Olha só, presta atenção. 3, 5, 7, 10. Então qual a fórmula desse cara? C4H10. Olha que simples. Mesmo esquema aqui, gente. Quantos carbonos são? 3. Então C3. Quantos hidrogênios são? 6. C3H6. Muito simples, gente. Muito simples mesmo, tá bom? Não tem mistério, tá? Então, uma vez visto isso, que é o básico do básico do básico, vamos avançar um pouquinho mais, tá bom? Vamos falar, basicamente, das cadeias carbônicas. Continuando aqui falando das cadeias carbônicas, tá? Então, olha só. Classificação das cadeias. Classificação das cadeias carbônicas. Então agora quando a gente observar esses traçozinhos aqui, galera, esses traçozinhos são as cadeias carbônicas. A cadeia carbônica, ela pode ser aberta ou fechada. Tá bom? Bem simples, galera, não tem mistério. Cadeia carbônica aberta, ó. Isso aqui é uma cadeia carbônica aberta. Cadeia carbônica fechada, olha aqui. Tá? Beleza? E a cadeia carbônica, ela pode ser a cadeia carbônica fechada, galera, também pode receber o nome de cíclica, e a aberta acíclica, acíclica, tá? A cadeia carbônica, gente, ela pode ser, olha só que tranquilo isso aqui, cadeia carbônica saturada ou insaturada. Gente, saturada ou insaturada? Presta atenção no seguinte, cadeia carbônica saturada, nós temos aqui, ó, o carbono sempre fazendo ligações simples. E a cadeia carbônica insaturada? Cadeia carbônica insaturada, ó, quando a cadeia carbônica você tiver a presença de quem? Ligações duplas ou também ligações triplas, tá? Então olha só como é que é fácil, gente, química orgânica é muito facilzinho mesmo. Olha só, cadeia carbônica aberta, cadeia carbônica fechada, cíclica, acíclica, saturada ou insaturada. Saturada apenas ligações simples, e insaturada a gente vai ter a presença de ligações o quê? Duplas e triplas. A cadeia carbônica também ela pode ser, vamos lá, homogênea, tá? Ou heterogênea. Homogênea ou heterogênea. Galera, a cadeia carbônica homogênea vai ser aquela que eu tenho a presença apenas de átomos de carbono dentro da chamada cadeia principal. Então, quando eu tenho apenas átomos de carbono dentro da chamada cadeia principal, tá? Então, ó, lembra que eu falei para vocês? Carbono, 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 carbono. Então, essa cadeia carbônica então, é uma cadeia homogênea. Eu tenho só átomos de carbono dentro da cadeia principal. Mas, professor, a Cássia falou que aqui você ia ter que colocar e sair colocando hidrogênio para completar as 4 ligações. Não teria?
Não faria com que a cadeia carbônica se tornasse heterogênea, não. Não, gente, não. De forma alguma. Tá? É só, dentro do que a gente fala, a cadeia carbônica principal. É só esse eixo aqui, ó. Onde você tem aqui, ó, ligado carbono, 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 carbono. Então a cadeia carbônica pode ser homogênea, ou ela pode ser o quê, gente? Heterogênea. Quando é que a cadeia carbônica é heterogênea? Esse trem parecendo um morceguinho aqui. Você tem um átomo de carbono, tá? Um átomo diferente, diferente do carbono, aonde? Dentro da cadeia principal. Então, cadeia carbônica homogênea, só carbono. Cadeia carbônica heterogênea, você tem um átomo de carbono fora da cadeia principal. Dentro da cadeia principal. Dentro da cadeia principal. Vou só fechar aqui a classificação de cadeias carbônicas para não ficar muito extenso o vídeo. Olha só. Galera, ela pode ser ainda uma cadeia carbônica normal, tá? Ou ela pode ser uma cadeia carbônica ramificada. Normal ou ramificada. Galera, quando é que eu tenho uma cadeia carbônica normal? Ó, quando você observar, ó, essa aqui é uma cadeia carbônica normal, não tem a presença da ramificação. E a cadeia carbônica ramificada? Você vai observar, gente, que tem a presença da ramificação. O que é essa ramificação, gente? É um átomo de carbono aqui, ó, fora da chamada cadeia principal. Quando a gente tem esse átomo de carbono fora da chamada cadeia principal, a gente tem o quê? Uma cadeia carbônica ramificada. Então vamos lá. De novo, a cadeia carbônica pode ser aberta ou fechada, a gente já viu. Ela pode ser saturada ou insaturada, homogênea ou heterogênea, ou ela pode ser o quê? Normal ou ramificada. E só para a gente fechar essa primeira aulazinha aqui, a cadeia carbônica ainda pode ser o quê? A chamada o quê? Aromática, tá? Cadeia carbônica aromática é quando você encontrar isso aqui, ó. Quando você vira esse desenhozinho lá na sua prova, essa representação tanto assim, quanto assim, ó. Ó, quanto assim, você tem a chamada cadeia carbônica aromática, galera. O que é essa cadeia carbônica aromática? Ela é classificada quando você tem, ó, 3 insaturaçõezinhas, 3 ligaçõezinhas duplas dentro dessa cadeia hexagonal, com 6 átomos de carbono aqui, tá? Com 6 átomozinhos de carbono aqui, tá bom? Essa é a cadeia carbônica aromática, que é representado por essa bolinha aqui, gente. Por quê? Porque essas ligações duplas, elas não ficam paradas, elas ficam girando aqui, tá bom? Elas não ficam paradas. Por isso que é a cadeia carbônica aromática, beleza? Então, a gente já volta com outra aulazinha para vocês. Abraço, gente!